Vamos começar o programa falando sobre uma retrospectiva das últimas 24 horas da guerra que se estende pelo Oriente Médio e pode se tornar uma guerra regional. Vamos então fazer aqui uma análise sobre essa guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E aqui no Brasil, a Polícia Federal prendeu o terceiro suspeito de ligação com o Hezbollah. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Vitor Brown. A aeronave da Força Aérea Brasileira com 32 brasileiros e familiares decolou do aeroporto do Cairo, no Egito, rumo ao Brasil na manhã desta segunda-feira. Estão previstas 3 paradas técnicas, uma em Roma, na Itália, outra em Las Palmas, na Espanha, e a última na base aérea do Recife, em Pernambuco, já no Brasil. O pouso em Brasília está previsto para as 11h30 da noite, ainda desta segunda-feira. Antes do embarque, imagens das crianças resgatadas em Gaza foram registradas na parada do grupo para o almoço. Elas aparecem felizes, correndo na areia da praia de El Arish, no Egito, depois de 35 dias sem poder sair de casa. Depois de pedidos dos Estados Unidos, Organização das Nações Unidas e outras diversas autoridades internacionais, Israel aceitou fazer pausas diárias de 4 horas nos bombardeios em Gaza. A área onde fica a passagem de Rafah para o Egito já ficou fechada mais de uma vez após ataques de Israel. Disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. As pausas não representam uma paralisação da guerra contra o Hamas e a janela de 4 horas é uma pausa tática e local para a ajuda humanitária. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que há possibilidade de acordo por reféns. Cerca de 240 pessoas estão sequestradas pelo grupo terrorista. De acordo com Netanyahu, a situação avança graças à pressão militar israelense na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. O primeiro-ministro disse ainda que não estava nem perto de um acordo até o início das operações terrestres. O líder israelense afirmou que o acordo será anunciado quando for alcançado. O domingo foi de intenso bombardeio israelense. As imagens mostram uma nuvem de fumaça em erupção em meio a batalhas em andamento. Nessa outra imagem, veículos militares israelenses entram na faixa de Gaza. Feridos ainda chegam ao hospital no sul da faixa de Gaza após ataque na região. Imagens mostram pessoas feridas, incluindo crianças, sendo levadas ao hospital Al-Nasser após um ataque em Khan Yunis. Israel continua a atacar a faixa de Gaza desde o ataque mortal levado a cabo por militantes do Hamas contra Israel em 7 de outubro. O combate entre o Hamas e Israel continua. Na manhã desta segunda-feira, ondas de fumaça foram registradas saindo de uma mesquita no centro da cidade de Gaza, enquanto os alarmes soaram pelas ruas desertas da região. O exército israelense prossegue a sua ofensiva aérea e terrestre na faixa de Gaza. Neste domingo, as tropas israelenses travaram batalhas intensas contra o Hamas, perto do maior hospital de Gaza, onde milhares de pessoas ficaram presas. As autoridades disseram que a falta de combustível causou mortes de bebês prematuros e pacientes críticos. Bom, pessoal, vamos fazer aqui um rápido giro pelos nossos debatedores. E eu vou começar com o Dr. Daniel Bialski. Daniel Bialski foi presidente da Hebraica, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil e conselheiro de várias entidades de defesa que combatem o antissemitismo. Daniel, que momento dramático, mais um momento dramático a humanidade está vivendo. Eu estou comparando o início desse século ao início do século passado, nos anos que antecederam a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que foi o combustível para a Segunda Guerra Mundial, uma das maiores, se não a maior tragédia humanitária de todos os tempos. Israel sofreu um ataque terrorista sem precedentes, o maior número de judeus mortos no mesmo dia desde o Holocausto, precisa agir para neutralizar um grupo terrorista que não representa o povo palestino, não quer a paz, não quer 2 estados soberanos, ele odeia Israel e quer a sua aniquilação. Ao mesmo tempo, Israel precisa neutralizar o Hamas, provocando, se possível, o menor número de baixas entre a população civil de Gaza, que não tem culpa nenhuma e também é refém do Hamas. Como é que essa situação, difícil de ser resolvida,
está representando no seio da comunidade judaica aqui no Brasil e no mundo, com receio de um antissemitismo que pode aumentar, infelizmente, a cada dia ainda mais. Boa tarde, Capês, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aqui os componentes da mesa. Infelizmente, o sintoma que se teve após esse ataque brutal e cruel cometido pelo Hamas foi justamente que o antissemitismo, ele volta, os antissemitas saem dos buracos, eles tiram a sua máscara de falsidade e eles começam, de fato, a mostrar esse discurso de ódio, essa intolerância contra os judeus. Para você ter uma ideia, a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, através de índices próprios, mediu o aumento de antissemitismo no mês de outubro, quase 1000%. Isso só de denúncias, porque tem pessoas que nem denúncias elas acabam fazendo. No mês de novembro, até o dia 10, era 800%, ou seja, a gente está vendo, infelizmente, essa polarização, essa perseguição aos judeus, essa banalização. O que você muito bem colocou, nos remonta à época do nazismo. Semana passada, 9 de novembro, a gente recorda o Dia de Combate Internacional ao Antissemitismo, e nesse dia, justamente, que é conhecido como a Noite dos Cristais, ou a Noite da Perseguição dos pogroms, os judeus eram perseguidos, eles eram ofendidos única e intencionalmente pelo fato de serem judeus. Naquele dia morreram também quase 1000 judeus no início do nazismo, e agora, com essa tragédia, a gente vê pelo mundo um aumento enorme do antissemitismo, e aqui no Brasil, que é muito preocupante, não só o aumento do antissemitismo, mas também o fato que a Polícia Federal ter elegido aí a conduta de pessoas ligadas a um grupo terrorista, outro grupo terrorista que é o Hezbollah, e essa investigação tem que prosseguir, e tem que prosseguir de uma forma muito mais ampla, porque não só o Hamas, como o Hezbollah, como a Irmandade Muçulmana, todos eles, infelizmente, têm braços aqui no nosso país. Professor Acácio Miranda, especialista em relações internacionais, como essa situação pode evoluir dentro do contexto dessa guerra? Nós estamos vendo agora o poderoso vizinho de Israel, Turquia, o maior exército da OTAN, treinado com armas de última geração, seu presidente Recep Erdogan fazendo declarações a favor do Hamas, e já há notícia de presença de militares turcos em Gaza, isso confirmado até por próprio Israel. Como é que você vê o desenvolvimento dessa guerra, a possibilidade de uma guerra regional, ao lado, claro, do antissemitismo se espalhando pela Europa, inclusive na América do Sul, onde nunca foi um movimento tão forte? Capês, boa tarde. É um prazer falar com você, com os nossos colegas de mesa e com todos que nos acompanham. Eu acho que são 3 pontos essenciais relacionados à sua ponderação. Primeiro, há a possibilidade de nós termos uma guerra no Oriente Médio, guerra essa motivada, primeiro, pelo fato de Israel ser a única democracia no Oriente Médio. É fato notório a todos nós que todos aqueles países que estão no entorno, inclusive a Turquia, são ditaduras. E essas ditaduras, obviamente, têm interesses próprios, interesses internos, que por vezes conflitam com a situação de Israel. Em segundo lugar, é importante para esses países fomentarem organizações terroristas como Hamas e como Hezbollah, uma vez que não há necessidade desses países sujarem as próprias mãos quando são realizados infelizes ataques a Israel e à Europa e agora, mais recentemente, à América do Sul. Em terceiro lugar, nós falamos desde o começo da guerra, há um fluxo imigratório para os países europeus bastante grande nos últimos tempos por conta da situação da Síria. Nós sabemos que boa parte daqueles imigrantes são vítimas dessa situação, mas não é nenhuma surpresa se entre esses imigrantes nós tivermos pessoas ligadas às organizações terroristas, mais especificamente ao Hamas e ao Hezbollah. E
Por fim, nós tivemos no Brasil um episódio recente relacionado ao Hezbollah. Ainda não está comprovado se são pessoas ligadas ideologicamente ao Hezbollah ou se são mercenários, pessoas que não têm qualquer vinculação ideológica com o Hezbollah, mas atuam financeiramente. E é bom nós lembrarmos, quando nós falamos sobre terrorismo no Brasil, duas informações relevantes. Primeiro, os ataques de 11 de setembro foram financiados por dinheiro que passou pelo Brasil, mais especificamente ali pela região de Foz do Iguaçu. Em segundo lugar, nós tivemos em 2016 no Brasil a Operação Hashtag, que já à época combateu e prendeu um núcleo terrorista que atuava no Brasil e pretendia praticar atos terroristas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Bom, vamos completar o giro. Vou pedir para os nossos outros debatedores serem concisos, porque o Ariel Horowitz está aguardando para ser entrevistado. Vou fazer duas perguntas mais rápidas. Meu querido Cristiano Vilela, as ditaduras árabes que estão aí no entorno do Oriente Médio não têm grande preocupação com o povo palestino. Muito, pelo contrário, usam até dos conflitos entre Palestina e Israel para desviar a atenção sobre problemas internos, né? E, por outro lado, o Hamas tem sido um fator de grande desestabilização. O Hamas é praticamente... o Irã, apesar de ser um grupo terrorista sunita, e o Hezbollah, um grupo terrorista xiita, ambos hoje contam com apoio militar estratégico do Irã. Então, o Irã desestabiliza a região e, no seu país, ele fica tranquilo, não sofre nenhum tipo de ataque. Até que ponto o Hamas, sendo neutralizado, porque eliminar o Hamas é muito difícil, porque é uma ideia, não é um exército. Até que ponto a neutralização do Hamas garantirá a segurança de Israel sem que Estados Unidos e Israel fortaleçam o surgimento de uma liderança moderada que possa estabelecer condições de diálogo com Israel? Eu estive em Israel em 2015... A hora que tiver no ponto a foto, podemos colocar. Eu fiz uma pergunta para Benjamin Netanyahu. Estou aqui, eu estou do lado direito, ao lado desta moça que é a Miriam Sanger, ele está de frente para mim. Falei, por que Israel está enrolando o processo de paz com os palestinos? Perguntei diretamente a ele. Ele respondeu, com o Hamas, a paz será sempre impossível. Como neutralizar o Hamas sem provocar baixas e incitar o antissemitismo ao longo do mundo? Olha, Capês, uma boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que estão acompanhando o Linha de Frente aqui na Jovem Pan. Olha, Capês, essa é uma resposta, talvez a resposta de $1 milhão. É uma resposta muito difícil de se imaginar de que forma a gente pode conseguir a neutralização desse grupo, até porque, como você bem disse, mais do que um grupo terrorista, nós temos uma ideia que é defendida e que é alimentada por lideranças políticas da região, é orientada por países que têm um certo comando em termos regionais, e nós temos uma ideia disseminada em parte do globo, especialmente nessa região do Oriente, que é uma ideia que vai no sentido de que temos que aniquilar judeus, temos que aniquilar o Ocidente, temos que aniquilar os Estados Unidos da América. Esse ideário, ele é um ideário mais forte do que uma organização terrorista como o Hamas. Ele é o ideário que faz com que esse tipo de organização acabe se sucedendo umas às outras nessa região do globo. É fundamental que se combata essa organização terrorista, é fundamental que se combata a alimentação financeira desse tipo de grupo e é fundamental que se tenha a emergência de lideranças que tenham a capacidade de dialogar. Agora, todas essas medidas juntas, mesmo que juntas e mesmo que bem-sucedidas, elas não serão capazes de acabar de vez com esse problema que, infelizmente, tende a acompanhar a sociedade moderna. Sem a superação do ódio, dificilmente se chegará a algum denominador comum. Bem,